Nós temos aqui na Lei 4.320 a definição ou a instrução para que a receita será classificada em receitas correntes e receitas de capital. Então, são receitas correntes as receitas tributária, as de contribuição, estou lendo aqui, né? As patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras. E ainda as provenientes de recursos financeiros recebidas de outra pessoa de direito público ou privado destinada a atender despesas classificadas como despesas correntes. E ainda o superávit do orçamento corrente, que aqui não interessa muito essa parte final para nós. Mas a gente vai listar os itens já em seguida, tá? Então, as receitas tributárias são quais? Os tributos são 5 espécies. 3 estão previstas no CTN, Código Tributário Nacional. São os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E as duas últimas aqui são previstas na Constituição Federal. E elas são reconhecidas pela doutrina, pelo pessoal que estuda o direito, como também receitas tributárias, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. O estudo das receitas tributárias será feito com profundidade mais para frente na disciplina, quando nós estudarmos o Sistema Tributário Nacional. Ok, essa observação aí, o artigo 149 da Constituição estabelece competir exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e interesse de categorias profissionais como instrumento de atuação nas respectivas áreas. Essa informação vai ser útil mais para frente. Agora não nos interessa muito, apesar de estar aqui nesse slide. E essas receitas orçamentárias correntes que eu li aqui, contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, tributária, elas estão explicadas com um grau de detalhe melhor aqui. O que são contribuições ou receitas correntes patrimoniais? São aquelas provenientes da fruição do patrimônio público, como bens mobiliários, imobiliários e ainda bens intangíveis e participações societárias. Atenção, porque às vezes você pode achar que a receita patrimonial é um tipo de receita de capital. Não é. Receita patrimonial é receita corrente, ocorre recorrentemente. Exemplo, o ente público tem um imóvel e aluga. Então, o aluguel, que é um recurso que entra todo mês, é uma receita corrente. Outro exemplo, o poder público tem uma aplicação financeira. E essa aplicação financeira rende uma receita chamada receita de juros. Essa receita de juros é receita corrente. Todo mês tem um rendimento, às vezes até menos do que um mês. Tá certo? Outro exemplo, receita patrimonial. Eu sou sócio, ou eu não, a entidade pública é sócio de uma empresa pública. Por exemplo, a União é sócia, é majoritária do Banco do Brasil. O Banco do Brasil dá lucro e paga todo ano dividendos para a União. Dividendos, o resultado, uma parte do lucro é distribuído em forma de dividendos. Isto é receita corrente, não é receita de capital. Todos esses 3 exemplos que o professor explicou. Pode haver também, além das tributárias, das patrimoniais, as receitas agropecuárias. Decorre da exploração econômica por parte do ente público, de atividades agropecuárias, tais como a venda de produtos agrícolas, grãos, tecnologia, insumos, etc. Pecuárias, sêmens, técnicas de inseminação, matriz para reflorestamento, etc. Parece estranho isso, mas não é, pessoal. Vocês já ouviram falar na Embrapa, empresa brasileira de agropecuária, alguma coisa agropecuária? Ela vende muito serviço para os agricultores. Aqui no nosso estado a gente tem a Ipagre, nós temos a Cidasc. A Cidasc é uma companhia, ela presta serviço de assessoria para os agricultores, para que eles produzam melhor, para que eles tenham menos problema com pragas e uma série de outras coisas daí. É um exemplo de receita classificada como receita agropecuária. Nós temos receita industrial, ou seja, proveniente de atividade industrial exercida pelo ente público,
como as indústrias extrativas, mineral, de transformação, de construção e outras receitas industriais de utilidade pública. Vejam que isso é menos comum. No Estado nós tínhamos o LAFESC, o laboratório que produzia medicamentos. Hoje não temos mais, mas há pouco tempo, quando eu ingressei no serviço público, já faz um pouco de tempo, em 94, existia o LAFESC. Ele produzia medicamentos, aspirina, sei lá, uma série de medicamentos de uso mais comuns, assim, eles produziam, era uma indústria. E assim você pode ter. A Vale era uma estatal, né? A receita dela era uma receita industrial, né? Eu hoje não saberia dizer um outro exemplo, mas deve ter pelo Brasil afora indústrias, né? Que são, que são, fazem parte do poder público. Receita de serviço. Resultam de atividade econômica da prestação de serviço por parte do ente público, tais como no comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos, culturais, etc. Tais serviços são remunerados mediante preço público, também chamado de tarifa. Veja só, vou dar um exemplo bem conhecido da gente. A Celesc e a Casan são empresas públicas, né? A Celesc acho que é uma sociedade anônima e a Casan é uma empresa pública. Elas prestam serviço. A gente não paga conta de luz e conta da Casan. Não é tributo isso. Isso aí é prestação de serviço que eles oferecem. É tarifa, como está escrito aí. Quer ver um outro exemplo que me surgiu quando estava lendo aqui? A TV Cultura de São Paulo, que a gente assiste aí, o Roda Viva, ela não vende comercial, a empresa privada não compra um espaço para fazer uma propaganda ali, compra. Aquele é uma receita de serviço. É pública, porque é uma televisão pública, tá certo? Bom, existem também as transferências correntes. O que são transferências correntes? São receitas do ente público de recursos que vêm de outros entes. Recursos recebidos de outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, pode ter também. Normalmente é público, né? É menos comum de ser transferência, o setor privado transferindo recursos para o setor público. Pode acontecer, acontece, mas é menos comum. É mais comum sempre do maior para o menor. A União transferindo para o Estado e para o município e o Estado transferindo para os municípios. São recursos recebidos, então, de outras pessoas jurídicas destinados a atender despesas correntes. Despesas com manutenção ou funcionamento relacionadas à finalidade pública específica, mas que não correspondam uma contraprestação direta em bens ou serviços a quem efetuou a transferência. Ou seja, a União transfere para o Estado, transfere para o município e o Estado e o município ganha, como se fosse uma doação. Não faz nenhuma contraprestação. Isso, assim, tecnicamente é isso, né? Mas é verdade que muitas vezes essas transferências, as voluntárias, depois a gente vai entender um pouco a diferença da transferência involuntária e da voluntária, mas essas transferências, às vezes, botam algumas condições. Por exemplo, eu transfiro dinheiro ao município, é muito comum no Estado, por convênio, aqui tem um exemplo, convênio é uma forma. Eu transfiro o convênio, mas o município tem que contratar médico, agente comunitário de saúde e comprar os equipamentos e tal. Aí eu transfiro dinheiro para você construir o posto de saúde. Né? Só que pelo aquele dinheiro não há contraprestação, mas antes de dar o dinheiro, a União coloca assim, algumas obrigações do município para com aquele projeto, tá certo? E a título de outras receitas correntes, inserem-se as multas, juros de mora, indenizações, restituições, receitas de dívida ativa e outras receitas não classificadas nas receitas correntes anteriores. Pessoal, receita de dívida ativa, o que será? Bom, você lembra do quadro da aula anterior que eu botei aqui, patrimônio? Dívida ativa não é a dívida que está do lado do passivo, a dívida que a gente deve. Dívida ativa é a que está do lado do ativo. Portanto, o ente público tem direito contra terceiros de receber dinheiro. Quer ver uma coisa? Quando o professor Oswaldo faz a declaração do imposto de renda, ele tem que pagar imposto de renda. Se eu não pagar, eu vou para a dívida ativa. E aí o governo federal vai cobrar de mim. Se eu tenho um carro, eu tenho que pagar todo ano IPVA. Se eu não pagar,
passa um tempo e eles inscrevem o teu nome em dívida ativa. Ou seja, você virou uma dívida ativa, o Estado tem um direito sobre você, é uma dívida que está do lado do ativo dele, é um direito no caso, né? Quando eu falei em bens e direitos, eu não citei a dívida ativa, né? Vamos imaginar que a UDESC prestou serviço para o Corpo de Bombeiros do Estado, por meio de um convênio para oferecer um curso de especialização. O Corpo de Bombeiros não pagou, a UDESC cobrou, pediu para a Procuradoria do Estado inserir o Corpo de Bombeiros na dívida ativa. E aí o ativo da UDESC aumentou, porque o Corpo de Bombeiros não pagou e está devendo. Então é uma dívida ativa. Então, outra receita corrente é o recebimento dessa dívida ativa. Ok? Ok, pessoal. Receitas de capital. As receitas de capital são operações de crédito. O que são operações de crédito? O professor já explicou, mas vamos ler aqui rapidinho. São as oriundas de colocação de títulos públicos no mercado ou contratação de empréstimos ou até financiamentos obtidos junto a entidades públicas ou privadas internas ou externas. Quando falou em título público, a gente pensou o quê? Letra financeira do Tesouro, aquelas letras que a gente compra, aquele título Selic, aquilo é uma letra do governo. A gente compra e ganha um juro no final. O governo está fazendo o quê? Ele está se endividando e vai pagar uns juros. Tá certo? Aqui tem os exemplos, né? Recurso obtido no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BNDES, Banco do Brasil, Pacto por Santa Catarina, que já é do governo passado. Então, o primeiro tipo de receita de capital é a operação de crédito. A segunda é a alienação de bens, o professor já explicou também, obtida pela alienação de bens móveis, imóveis de propriedade bem público. Então, venda de máquinas, equipamentos, veículos, móveis velhos. Quando você privatiza, vai vender tudo, uma empresa pública toda, é uma forma de alienação de bens, já tem um conjunto de bens ali, tá? Bom, amortização de empréstimo. Alguém pensa, amortizar empréstimo não era despesa, professor? É despesa, quando o ente público amortiza o empréstimo que ele deve. Mas é receita quando uma pessoa ou um outro ente amortiza o empréstimo que tem com o próprio ente público. Bom, parece estranho isso. Existe isso? Claro que existe. Muitos municípios têm um negócio chamado Fundo Rotativo Habitacional. É um dinheiro que é um fundo municipal de recurso que serve para financiar a construção de casas populares. É muito comum isso. Então, o governo municipal, para evitar aquelas pessoas que estão sem casa, perderam no incêndio, ou teve que desapropriar uma área, vai botar a pessoa numa outra, então o governo constrói a casa e diz para ele assim, você vai me pagar como você quiser. Você está empregado, um percentual do seu salário, você me pagar lá em, sei lá, perder de vista, 50 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá. Isso é um direito a receber, é um direito da prefeitura. Quando o sujeito paga, ele está amortizando o empréstimo que ele tem junto à prefeitura. Esse é um exemplo bem clássico. Antigamente, em Santa Catarina, tinha a tal da Coab, Companhia de Habitação, que fazia esse tipo de programa. Mais modernamente, agora no último governo federal, o governo federal usou a Caixa Econômica, né? Então ele não fez direto, ele fez por meio de uma empresa pública, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Então emprestava dinheiro para as pessoas mais carentes, pagavam em condições assim especiais, né? Para poder viabilizar, viabilizar a política de redução do déficit habitacional no Brasil, né? Bom, pessoal, então são esses três, basicamente, né? Alienação de bens, operação de crédito, amortização de empréstimo e transferência de capital. O que é? A mesma coisa que a transferência corrente, só que daí o dinheiro vem para financiar despesas de capital. Despesas de capital. Né? Então, o que são despesas de capital, se a gente lembra? Amortização de empréstimo, investimentos e inversões financeiras. Essas são as despesas de capital. Então, se a transferência do governo federal, do governo estadual, vem para o município como transferência corrente, é para pagar despesas correntes. Se vier como transferência de capital, é para pagar despesas de capital. Tá certo?
Aqui, no finalzinho aqui, eu vou pular um pouquinho, a gente fala no final, eu tenho um mapinha onde eu apresento sinteticamente as receitas correntes, as receitas de capital sinteticamente. Ó, operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital, que até não apareceu ali porque são situações menos comuns. E as receitas correntes, receita tributária, dividida em impostos, taxa, contribuição de melhoria, receitas de contribuições, são as outras contribuições, que a gente vai estudar depois, receita patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferências correntes, que é um tipo de receita, como a gente falou, e outras receitas correntes. Tá certo? E aqui do lado, a classificação é com base na 4320, portaria 163, e aqui do lado direito a gente tem as despesas correntes e as despesas de capital. Ok, pessoal? Falta só um pedacinho da disciplina, mas eu vou fazer no próximo vídeo para terminar.